Agora fomos. Quer interromper? A gente começa e a gente depois compartilha a tela para a gente se apresentar. Começamos. Bom dia a todos e todas. Estamos aqui novamente, ao vivo, tá? Com o terceiro seminário de Etnobiologia e Conservação dos Recursos Naturais. E agora, nesse momento, na conferência de encerramento, intitulada Saúde Integral dos Docentes e Pesquisadores em Tempos de Pandemia. Aqui conosco, o professor Arthur Dias Lima, né? Professor Arthur Dias Lima, ele é graduado em Ciências Biológicas, possui seu mestrado em Ciências Biológicas na área de Entomologia, pelo INPA, e doutorado em Biologia Parasitária pela Fiocruz. É docente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana da Universidade do Estado da Bahia, onde leciona e orienta na área de Ecologia Médica. Também é sócio e conselheiro da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana e de Parasitologia. Atualmente professor da UNEB e da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, além de ser curador da coleção entomológica Mangabeira e Sherlock. Ou seja, o cara trabalha demais. Tem experiência aí na área de zoologia e parasitologia geral, com ênfase em entomologia médica, atuando principalmente nos temas flebotomíneos e leishmanioses, triatomíneos e doenças de Chagas, e atualmente na parasitologia com entoparasitoses e ectoparasitoses humanas. Então, professor Arthur vai estar conosco agora conversando sobre a saúde dos docentes e pesquisadores nesses tempos de pandemia. Bem-vindo, professor Arthur. Fique à vontade. Meu amigo Carlos, bom dia, né? Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. É uma honra, né? Uma satisfação estar participando desse seminário que envolve etnobiologia e conservação da natureza. Você, quando lançou a proposta da gente bater um papo sobre saúde integral dos docentes e pesquisadores, eu acho que demorei um pouquinho de responder a você pelo seguinte: naquele momento eu pensei, será que isso não seria um tema interessante? E eu pensei em terceirizar esse bate-papo, convidando uma pessoa especializada da psicologia ou da psicopedagogia, né? Porque, na realidade, seria um campo, né, nesse sentido. Mas aí, por coincidência, chegou num grupo de trabalho aqui da gente da Baiana, né? Que eu trabalho na UNEB na Baiana. Um livro, né? Que eu depois vou apresentar para vocês aqui, de mais ou menos umas 500 páginas, que tratava exatamente desse tema. E aí, o que foi que aconteceu? Eu, particularmente, tomei o seu convite como um desafio, no entendimento de que, como eu sou um docente do ensino superior, né, e também trabalho com pesquisa, e a gente tem, então, né, nossas parcerias na pós-graduação, né, na ecologia humana, e outros grupos de pesquisa, com o pessoal da Fiocruz, com o pessoal da UFBA, dentro da minha área de trabalho, né, que é vetores e parasitologia. Eu tomei isso como um desafio. Eu digo, poxa, eu vou investigar algo mais profundo sobre isso, porque isso tem a ver também com a minha pessoa. Então, é um pouco disso que eu vou apresentar para vocês, né, no que diz respeito a essa saúde integral dos docentes e pesquisadores em tempo de pandemias. Mas, na realidade, eu queria começar esse bate-papo aqui de uma forma diferente. E eu vou dizer depois por que eu vou
fazer a abertura desse bate-papo, eu me lembrei, viu, Carlos, de uma oportunidade que eu tive de abrir um congresso de parasitologia aqui. Foram mais de 1.300 pessoas, né? Ali no Autumn, na época, 2015. E eu imaginei assim, eu vou abrir esse evento de que forma? Porque é bom que a gente abre, a gente sempre tem que estar sempre trazendo coisas diferentes, né? E que valorizem as oportunidades. E esse evento, na realidade, eu abri o evento, porque eu era o presidente do evento, né? Então, naquele momento, eu comandava a coisa, dizendo, então, vou fazer assim. Eu fiz um cordel. Eu não sei se você já viu, uma dessas, vou mandar o link para você ver. Então, eu abri o evento falando da parasitologia em formato de cordel. Aquilo chamou a atenção de tal forma, porque depois dali eu saí para poder comer uma pizza perto, né, depois da abertura, porque no evento a gente estava com contenção de gastos e não podia fazer gastos com coffee break, banquete, aquelas coisas. Inclusive, isso tem a ver com esse papo, porque a gente sabe que financiamento, nesses últimos 5 anos, financiamentos que envolvem atividades em eventos científicos, cada vez mais foram minguando, né, esses aportes, e principalmente para os congressos que trabalham doenças negligenciadas, porque aí não tem investimento nenhum mesmo. E eu comendo uma pizza e sentou um pessoal do lado que estava no evento, fez, poxa, você viu que bacana, o pessoal abriu lá o evento com um cordel, eu nem sabia o que era cordel. Então aquilo chamou a atenção, né? E eu vou fazer aqui uma abertura de uma forma diferente e no final eu vou dizer por quê. Eu vou... Tá claro aí? Tá claro, Carlos, a voz aí, o som, tá? Tá ótimo, tá? Tudo ótimo. Você tá vendo aí as teclas aí na sua frente? Não, e agora? as teclas não. Agora sumiu. Mas tá vendo um teclado aqui na frente, né? Ainda não. Bota um pouquinho agora? mais para baixo. Aí... Então, deixa eu abrir esse bate-papo para vocês com uma música que eu fiz uma composição e que no final eu vou dizer por que é a vocês que eu abri com essa música e dessa forma. Preste atenção nessa mensagem, tá? É uma música do poema de poemas de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. O sonho é realmente nosso. Matar o sonho é mutilar a nossa alma. E o homem é do tamanho do seu sonho. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Às vezes ouço passar o vento e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Vale a pena ter nascido. Vale a pena ter nascido. Vale a pena ter nascido.
tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Segue o seu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, e o resto é sombra de árvores alheias. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vivo sempre no presente, o futuro não conheço, o passado já não tenho, ninguém pode sonhar por ti. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Meu querido, no final eu vou dizer por que eu comecei com essa música e por que eu comecei dessa forma. Mas vamos ao assunto em si, né? Muito massa. A temática, essa temática que você colocou aqui como um bate-papo, né? Isso aqui vai ser um bom bate-papo e que as pessoas participem aqui com a gente para a gente também tirar daqui um parecer. Você trouxe a questão dos professores nesse contexto, mas a gente tem um outro lado da questão, que são os alunos também. A gente é professor de universidade pública e a gente está vivendo um momento também muito, muito, muito peculiar. Mas essa questão do adoecimento da docente, isso não é coisa nova, né? Eu tenho dialogado sobre isso, porque aqui na UNEB, né, a gente trabalha com a turma de medicina no DCV, e já há mais ou menos 8 anos atrás, por aí, eu conheci um termo que eu até desconhecia, chamado de síndrome de burnout. A síndrome de burnout, na realidade, ela é uma síndrome que tem a ver com o cansaço, né, e o adoecimento das pessoas em virtude de muito trabalho e muito estudo. E isso tem trazido adoecimento das pessoas. Então, na realidade, o que aconteceu é que a pandemia, ela elevou, né, a uma potência de 10 esse problema, que já era um problema que já estava acontecendo no nosso país. Então, esse desafio hoje, no que diz respeito ao adoecimento do docente, como também o adoecimento do aluno, o adoecimento do graduando, do pós-graduando e da sociedade como um todo, se tornou um desafio enorme e complicado para a gente encontrar caminhos no sentido de que, para tentar se sobrepor a esse problema que hoje está instalado na nossa sociedade e principalmente no Brasil, que é sobre ele que nós vamos falar. Quando você fala de um tema ao qual você fez essa proposição, né, a gente vai falar de docência, o significado disso, a questão do encantamento, o sentido, a atividade, o inconsciente, a personalidade, a formação, o sofrimento, o adoecimento, a saúde, as relações de trabalho, a questão da violência, as práticas, as produções acadêmicas,
a medicalização por conta dessas doenças, o enfrentamento e, por fim, a resistência. Então, quando você... depois eu vou mostrar para vocês aqui um livro base que eu usei para fazer essa explanação, né, esse bate-papo, trouxe essas palavras como palavras-chave, exatamente para a gente entender em quais elementos a gente vai dialogar. Então, o que está acontecendo com o mundo em nossa volta? Né? O mundo em nossa volta, como diz John Foster, agora, né? Ano passado, fresquinho, ele diz que a gente está numa espiral da morte. Espiral da morte ecológica planetária. O que a gente tem visto, e assim, como eu já passei dos 40, né? Então eu vivenciei essas 2 últimas décadas de forma muito intensa e madura, porque eu já tinha passado pela fase da adolescência. O que a gente tem visto é que realmente nessas 2 décadas, no nosso novo século, os problemas dentro do contexto, né, nacional e mundial, eles têm potencializado. Então, John Foster ele diz que o capitalismo falhou como sistema social, quando ele traz, inclusive, a questão do capitalismo neoliberal, né, onde o Estado praticamente ele se isenta de fiscalizar e deixa nas mãos do capitalismo selvagem tudo que diz respeito à forma com que eles queiram lidar com as situações. E a gente vai, então, tratar aqui, nesse capitalismo, no que diz respeito à questão educacional. Então, tem essa discussão, né, dentro da questão política. O mundo ele tem agora uma estagnação, ele já vinha com estagnação econômica, e o Brasil, eu vou tentar abordar mais a questão do nosso território, né, para focar mais, mas o Brasil já vinha passando por uma estagnação econômica e a pandemia ela veio como se fosse um peso de tonelada em cima de um problema que a gente já estava enfrentando. E aí você tem agora a desigualdade, né, que nunca se teve uma desigualdade tão grande na história da humanidade. A reboque, o desemprego, porque a pandemia também potencializou isso. O subemprego, a precariedade, a pobreza, a fome que aumentou ao longo desse processo e vai aumentar, inclusive, aumentou na pandemia e vai aumentar no pós-pandemia. E essas vidas desperdiçadas, né, nesse contexto. Então, esse é um mundo em nossa volta. Repare o peso que a gente tem ao nosso redor, né? Nós, pessoas, né, que, de alguma forma, além da questão da docência, nós temos preocupações com a família, nós temos preocupações com os amigos, nós temos preocupação com o nosso ensino, porque a gente pensa, né, na nossa universidade, na formação daquelas pessoas que nós vamos conviver, que isso seja muito maduro e rico. Eu acho que esse é o papel do professor e o professor, acima de tudo, ele tem que ter essa capacidade de encantar as pessoas, exatamente porque se não existir esse encantamento e esses caminhos que possam ser, de alguma forma, referenciados, o papel do professor vai deixar de existir, tá? Nesse contexto, porque você encontra informações hoje também, aí é importante saber filtrar, né? Nas redes sociais de forma muito abertas. Então, isso é o mundo à nossa volta. A revolução digital, né? Esse é um capítulo à parte e é algo que a gente está vivenciando agora como docente e como pesquisador também, porque trabalhar, por exemplo, fazer uma leitura de um material desse que você propôs brilhantemente, na realidade, para a gente, é um desafio e é uma pesquisa para entender. E a revolução digital, ela trouxe benefícios, mas, por exemplo, a gente viveu um grande problema agora na pandemia, na nossa própria universidade, que foi
a gente não pôde dar aula porque os alunos, parte deles, não tinham acessibilidade ao digital. E vamos dizer mais, professores também, porque professores em suas residências, de alguma forma, tiveram dificuldade em ter, inclusive, aparelhos para fazer aula virtual. Porque a gente sabe que um aparelho desse, um notebook, é um aparelho, e o dólar, do jeito que aumentou, é caríssimo. Então, muitas vezes, você, em sua casa, é difícil dizer que vai comprar 4 notebooks de 4 mil reais, que é o que custa um aparelho desse, porque existe um custo em cima disso. Então, existe uma dificuldade, né? Mas, claro, ela pesa muito mais nos alunos da universidade, né? Nos graduandos e muito também nos pós-graduandos. Então, essa revolução digital, ela é uma incógnita, porque não tem acessibilidade. E isso nos deixa também com as mãos amarradas, no sentido de que a gente não tem como dar um passo a mais, porque fica preso nesse contexto. E se fosse falar de questão digital aqui hoje no mundo após a pandemia, a gente passava aqui a manhã inteira falando sobre isso. E até então, isso também nos causa muita tristeza, no sentido de que a gente interrompeu, né, toda uma sequência de convivência e de aprendizado mútuo. E aí eu trago alguns dados epidemiológicos do adoecimento dos professores, que aí é o foco da gente, né? Eu não vou nem trabalhar aqui os professores do ensino fundamental e médio, porque é um outro mundo totalmente, em parte, quase muito diferente do universitário, que já tem um outro público, né? Já é um outro contexto, já é uma outra vivência. Mas você tem como dados, por exemplo, olha, transtornos mentais, parece um trava-língua, foram a terceira principal causa dos afastamentos dos trabalhadores do seu posto de trabalho. Tá? Isso eu falo do adoecimento de professor, viu? Correspondeu a 9% dos auxílios-doença. Quase 10% dos auxílios-doença do Brasil, em 2017, foi para afastamento de professor. Dentre as categorias profissionais que mais são acometidas pelos transtornos, os professores vêm aumentando de modo significativo. Aí, todos eles, né? Seja de ensino fundamental, médio ou superior. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, né? A CNTE, ela diz que foi feito um levantamento com 760 professores, 71%, né? 7 em cada 10, relataram em 2017 que em algum momento se ausentaram do trabalho nos últimos 5 anos por problemas psíquicos. Isso não é pouca coisa, não. 7 em cada 10. E, de acordo com a OIT, o que se sabe é que a profissão do docente é considerada hoje uma das mais estressantes, com repercussão negativa na saúde física e mental do profissional que vai lidar com pessoas. Então, imagine se o indivíduo está com problemas físicos e mentais e ele vai lidar com educação e com pessoas. Não consigo enxergar esse relacionamento de forma saudável. Alguns trabalhos também têm mostrado, né? Então esse livro traz um levantamento na base do Cielo, e lá eles buscaram com palavras-chave, né? Isso é um bom tema, viu? É um bom tema para quem está aqui escutando. Se quiser ir mais a fundo, observe que, apesar da problemática, esse livro que eu levantei esses dados, ele é de 2019, então é muito recente, e no momento que os pesquisadores fizeram esse levantamento, usando o nome Adoecimento do Professor, encontraram 17 artigos no Cielo, né, que é a Scientific Electronic Library Online, né, que é uma biblioteca eletrônica online, a sigla Cielo. Quem já trabalhou com essa parte de busca de artigos, certamente foi na Cielo. Mal-estar docente, 10 artigos. Burnout, 4 artigos. Adoecimento do professor universitário, 2 artigos. O trabalho do professor universitário, né? Trabalho mais professor universitário, 60 artigos. E a questão do produtivismo, 56 artigos. Anote isso aí, viu, Carlinhos? Produtivismo, 56 artigos foi sobre
a questão que envolve produção científica, que é algo que a gente tanto discute na pós-graduação da universidade. E quando você pega sofrimento, mal-estar, adoecimento do professor, 16 artigos. É pouco para o que se tem aí no ar, né, do crescimento exponencial do adoecimento dessa classe profissional. Então, claro, existe ao longo da linha do tempo processos históricos, processos políticos, econômicos, sociais e os subjetivos. Esses subjetivos, não sei se tem aqui psicólogos, né, nesse nosso bate-papo, é um mundo de coisas, eu nem me arrisquei a entender o que seriam subjetivos, mas o próprio nome já diz, né, que são elementos inerentes de cada indivíduo, e aí é um outro mundo dentro da psicologia. Então, você tem a educação, ela aviltada, os docentes, eles estão sendo humilhados, as universidades estão sendo achincalhadas, a arte está sendo defenestrada, e os livros desvalorizados, né? A gente está publicando livro, né, o tempo todo, você, a gente está percebendo, eu particularmente, estou percebendo que cada vez mais que se publica livros, menos pessoas leem livros e mais bibliotecas fecham, que é uma coisa que entristece muito quem é docente. Bibliotecas fechando no país inteiro. Aí, o que mais? Educação tem ataques, né? Os cortes de verbas cada vez mais, fragilizando. A educação pública perdendo gradativamente seu espaço na sociedade, porque, né, as pessoas... existe uma síndrome nova aí, que é... Nova não. Daqui a pouco eu lembro o nome dela, é Kruger. Eu sei que tem nome tal, Kruger. Que, assim, as pessoas hoje... leigas, né, acham que muitas vezes sabem mais do que aquelas pessoas que são estudiosas no assunto. E isso é um problema hoje recorrente na nossa sociedade. E aí você tem, né, os conteúdos cada vez mais esvaziados. A estrutura física da universidade sucateada. Eu estou falando da pública, viu? Porque a particular já tem os procedimentos dela, porque é capitalista, ela não quer fazer investimento caro, porque é gasto para ela. Então, quanto mais ela economiza, mais ela tem lucro. Mas a pública está sendo sucateada no que se entende, talvez, uma tentativa de que as públicas um dia sejam privatizadas. Você tem a questão da perda da formação crítica das pessoas, né? Porque estão aí sendo adestrados como um sujeito apenas para o mercado de trabalho. Esse é um fato. Você tem as condições de trabalho inadequadas, alunos em sala de aula, a falta de infraestrutura, a falta de recursos didáticos. Quantas vezes a gente compra com o nosso próprio dinheiro material para usar como recurso didático? Você sabe muito bem disso. Situações de violência, que a gente não vivencia tanto isso. Violência que eu falo, às vezes, é física, mas tem a violência também mental, né? Que às vezes, na universidade existem muitos conflitos, de questão de raça, de questão de outras situações que também trazem esse adoecimento de ambas as partes. A formação profissional, né, que pouco atende às necessidades pedagógicas, o acúmulo de funções, porque o professor, além de professor, ele é muitas vezes administrativo, e são dois mundos diferentes e que ambos tomam muito tempo. É difícil você, às vezes, conciliar. Né? E as questões das políticas educacionais, que não parecem não ser prioridades no país. Olha quanta coisa eu listei aqui do mundo que está ao nosso redor e que pode nos adoecer. E aí você tem os fatores mais ainda, olha. Pelo outro lado, você tem que alcançar metas. Se você não alcançar metas, você acaba sendo desligado, né, de alguns segmentos. Fica a sociedade pressionando pelos indicadores de níveis de escolarização, e a gente tem um pouco disso, inclusive na universidade e na pós-graduação, porque a gente tem que manter conceitos CAPES, que muitas vezes são, digamos assim, caminhos que precisa realmente de muita saúde mental para a gente poder acompanhar esse processo.
principalmente quando você fala das áreas humanas, né? As áreas humanas que está a parte da discussão da sociedade. Enquanto outros países, como, por exemplo, europeus, né, da Península Ibérica, você tem lá Portugal, Espanha, trabalham, têm instituições específicas para filosofia e sociologia. No Brasil, essas áreas estão sendo deixadas à parte. Então, a gente cada vez mais está deixando de pensar na filosofia e está deixando de ter discussões sociais que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. A contar que a gente está vivenciando esse mês, né, um mês da consciência negra, que a gente precisa disso, e na realidade tem que falar sobre isso o ano inteiro. A questão das horas de trabalho, né, que extrapolam, né, um simples WhatsApp seu que você aciona à noite, você está se envolvendo com o trabalho, você está extrapolando sua hora de trabalho. Isso é um problema que às vezes a gente não consegue perceber, que está fazendo mal para a gente. Né? Se você não souber de alguma forma conduzir isso, né, de forma natural. A questão da produção científica e outros elementos. Veja que até agora eu estou só falando do mundo ao nosso redor e de todos os elementos que podem ser um fator de preocupação e, mais adiante, quem sabe, de adoecimento do docente. E aí, quando você fala do ensino superior nas universidades privadas, o aluno é um cliente. Né? O aluno é um cliente. E a relação pedagógica toda vai por água abaixo quando a gente trata um aluno como um cliente. Porque você só enxerga cifra na frente e não enxerga uma pessoa. E, por outro lado, isso reflete na reputação social do professor, porque ele perde aquele papel de incentivador e daquela pessoa que pode ajudar nos caminhos quando você considera a sua experiência de vida e toda a sua vivência que você tem dentro do ambiente. Né? Que isso conta bastante. A experiência de vida do professor, ela é um caminho. Pode ser até um caminho negativo, mas é um caminho negativo que ensina a gente que aquele não seria o caminho seria outro. E aí você tem a questão do risco do professor estar em extinção. Porque, na realidade, ele deixa de ter relação com o aluno e ele vai ser apenas um fabricante de papers. Eu vou ser o professor que vou publicar o tempo todo, publica. E cadê a relação com as pessoas, que é o papel da universidade, o ensino? Fica um pouco a desejar essas relações sociais que são fundamentais para a nossa sobrevivência. São os fabricantes de papers em escala industrial. E aí, quando você fala na questão das publicações, né, sobre esse assunto, o que é que a gente entende? Você tem a burnout aí, então artigos de mais de 20 anos atrás falando já de adoecimento de professores. A questão dos assuntos, né, de levantamento de teses e dissertações. São alguns dados epidemiológicos também. Que identificou, por exemplo, esse trabalho de Mesari, ele identificou de 223 professores num estudo que 49 já tinham utilizado algum tipo de medicamento. Então, para 223 professores, metade deles já tinham tomado algum tipo de medicamento e 59 relacionaram o adoecimento deles com o processo de trabalho docente. São números altíssimos. 6 em cada 10 professores informaram que adoeceram por causa do processo de trabalho. Isso é um número que chama muita atenção. Então, isso é o outro lro né, do uso de medicamentos, que é um mundo, isso aí dentro para quem trabalha com a área de farmacologia, né, de biomedicina ou outras áreas nesse contexto, né? A própria pedagogia pode pensar em entender como é que tantos medicamentos estão sendo consumidos nos últimos tempos por causa de questões mentais no país. Aí você tem alguns motivos mais para adoecimento. Na graduação, a uberarização docente. É você fazer a educação Uber. É o que diz Maria Isabel Noronha agora, né? Em janeiro deste ano, mesmo antes até de pandemia, assim, está instalada dentro do país e esses isolamentos, né, sanitários.
Eu não digo isolamento social, não, eu chamo de isolamento sanitário, porque o social a gente está fazendo, né, digital. Nós estamos nos comunicando, a gente está trocando experiência, a gente está aprendendo bastante. Nós estamos socializando, né, as nossas percepções, os nossos sentimentos. Mas a questão é sanitária, né? A gente está isolado por causa de um vírus que está aí matando pessoas, negligenciado e negado por outros indivíduos com uma total ignorância que eu não consigo conceber. Se alguém ainda duvida da capacidade desse vírus causar tanto problema. Eu perdi um amigo da universidade, que era um amigo que frequentava a minha casa, assim, coisa de amizade de 30 anos. Ele faleceu de Covid-19. E aí você tem essa questão da precarização da educação, né? Terceirizar professores, aulas avulsas. As universidades públicas também não ficam atrás, né? Não pense que essas coisas são coisas de particulares, não, porque a pública hoje, geralmente, não se faz mais ingresso de professor, geralmente é um colaborador, é um substituto, ou outras, né, que vem ali como se fosse... É uma experiência boa para o professor, mas é como se fosse um tapa-buraco, porque cada vez mais a gente vê esse tipo de situação, e o professor ele acaba não se alicerçando dentro da sua universidade, e isso não tem como ele criar raízes, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento das coisas que os professores executam, né? E suas atividades, principalmente. Então, ainda tem isso, né? Ainda pega os substitutos que chamam, isso eu escutava quando eu fui substituto, faz um tempo, professor prostituto, que é aquele que tem que tampar o buraco e tem que fazer tudo dos outros. Esse é um termo utilizado há muito tempo, só para ter uma dimensão do que é essa situação. A questão da estabilidade, a competição entre os pares e essa questão do produtivismo. E aí, se você vem com a pós-graduação, como também uma possível vilã do adoecimento do docente, que esse foi o tema que Carlos também propôs para a gente chamar a atenção. Então, é a publicação pela publicação. O que acontece hoje é que existe uma sobrecarga de publicação, né? Muitas vezes publicações sem relevância científica. Eu não consigo, é tanto trabalho que eu não consigo dar vencimento de ler. E muitas vezes, quando a gente lê, a gente não aprende nada, porque você perde tempo. As pessoas hoje não fazem nem mais nenhuma busca bibliográfica, que na realidade contemple. Então, se estão repetindo muitos trabalhos, empilha, fatia. Sabe o que é fatiar? Eu estava lendo uma vez sobre isso, chama-se de ciência fatiada. Você pega um tema que você poderia publicar um artigo completo e pega ele e divide em 5 trabalhos. Você fatia, chama-se de ciência fatiada. Uma coisa que eu poderia fazer um paper completo, eu vou fazer 5, porque eu vou ter 5 artigos ao invés de um artigo. E isso é muito comum hoje na comunidade científica, por conta de volume, né? Eu publico 10, 20, 50 trabalhos por ano, muitas vezes não tem relevância nenhuma. E sem contar o autoplágio, que é exatamente isso. Eu vou me plagiar, eu pego meu trabalho, daqui a pouco eu só mudo algumas palavras, republico, eu vou me autoplagiando e vou me autorreproduzindo trabalhos que também não tem significado nenhum. É o que tem sido mostrado muito hoje, né? No que diz respeito a publicações. E, além disso, publicações apressadas. É com tanta pressa hoje que se tenta publicar, que às vezes trazem informações errôneas, como a gente está vendo com o negócio de vacina agora. Isso é terrível, porque a população leiga, quando vê um trabalho publicado e diz, não, esse trabalho foi publicado na revista tal, mas não está certo, está errado. A população começa a desacreditar na ciência. Isso é catastrófico e é por isso que a gente vê cada vez mais fake news por aí circulando e as pessoas acreditando cada vez mais nisso, que é algo que também nos adoece. Porque tanto esforço a gente faz para trabalhar a informação adequada e correta,
e tudo vem por água abaixo quando viraliza uma fake news, e para você retomar aquilo novamente, notícias ruins correm muito mais rápido do que as notícias boas. Isso é fato social. E aí você tem a pós-graduação, né? Essa coisa da produtividade científica. Então, os professores têm que ficar o tempo todo produzindo, porque ele tem que ter mais papers, porque com mais papers ele vai ter mais acessibilidade a possíveis financiamentos para tal situação. Então, tudo isso, toda essa produtividade em alta escala, e a gente sabe que publicar um artigo não é algo fácil. Quem publica artigo aqui sabe, alguns dizem assim, um artigo é um parto, né? Você demora aí um tempo de uns 9 meses, é um filho, né? Ou uma filha, um artigo. Quando sai na revista, a gente fica vangloriado porque conseguiu, de tão difícil que é fazer um artigo e você ter ele numa revista boa, né? Ao contrário de muitas que circulam por aí, pagas, inclusive. E aí, o que se diz, né? Shaw, ela diz o seguinte, que esse quantitativo, muito artigo sobre o qualitativo, sobre a qualidade, não atinge apenas a produção científica, mas a qualidade de formação de novos pesquisadores. Os que estão vindo por aí vão ter como exemplos os que estão presentes vivendo nesse ambiente que está longe de ser saudável. E aí o processo de esvaziamento, né, faz com que haja essa troca do livro pelo paper, e aí vão se traçando essas artimanhas, e no final das contas existem imposturas intelectuais. É o que é colocado de forma muito clara, e é algo que também traz como objeto de discussão nosso, em potencial. E aí, no final das contas, o que a gente pensa nesse processo? A gente viu um grande levantamento, né? Eu não... na realidade, estava pensando em trazer algo que envolve política, mas realmente a gente está vivendo uma situação muito delicada no país, no que diz respeito às questões políticas. No sentido de que são muitos os caminhos tortuosos que estão sendo instalados, né, dentro da população, o que leva em consideração até mesmo a própria credibilidade das instituições de ensino superior. Eles estão tentando ameaçar as universidades públicas, porque são exatamente as universidades públicas, né, os segmentos onde estão aquelas pessoas que vão pensar o futuro do país, ou formar o futuro do país. E isso está sendo colocado em xeque, né, diante de tudo isso que eu coloquei para vocês, de desvalorização, do ataque, né, às universidades e outras situações, que traz aí um enorme desafio, onde a gente precisa somar força nesses processos. Aí, diante de tantos pontos que eu acabei trazendo para vocês aqui, porque até agora eu só falei de problemas, não foi? Eu só falei de problemas que se somam e que podem potencializar essa capacidade de adoecer o docente, e o docente das universidades públicas, na realidade, ele não consegue dissociar os pilares, né? Aquele docente que tem envolvimento com a universidade pública. Porque também, a gente não vai ser hipócrita em dizer que tem docentes na universidade pública que fazem muito corpo mole das coisas e que deixam a desejar no seu papel como um docente de universidade pública, que tem a ver com a docência, com muita sinceridade, né? Com muita... o docente ele tem que estar sempre atualizado e antenado no que está acontecendo ao seu redor, porque senão
ele não consegue discutir de igual para igual ou passar sua experiência ou seus conhecimentos, né? Para os alunos que estão chegando nas instituições cada vez mais proativos, né? Os alunos estão chegando diferentes. É por isso que hoje se trabalha muito em alguns segmentos, e algumas instituições já avançaram nisso, que chama de metodologias ativas. A gente precisa de metodologias ativas, porque nas metodologias ativas a gente participa do processo. E ao participar do processo, a gente se envolve. E se envolvendo, a gente não deixa brechas para que a gente, de alguma forma, deixe espaços vazios que possam causar esse tipo de relação de adoecimento. Então, as metodologias ativas têm usado nesse processo, é algo que hoje se move, né, o ambiente universitário. E a gente tem, dentro desse contexto também, algumas estruturas que são necessárias nas universidades, que tem muito a ver com aporte psicopedagógico. Então, algumas instituições, elas têm trabalhado isso de forma muito madura. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, né? A UNEB tem caminhado, né, nesse processo, mas por conta de sua grande magnitude espacial, às vezes é difícil você conseguir, né, de alguma forma, contemplar, mas eu sou professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. E já no mesmo tempo da UNEB, né, eu ingressei na UNEB em 2005, pela UNEB do Campus 7, Senhor do Bonfim, né? Aqui, cuja região eu tenho muita saudade. Eu sempre volto a Bonfim porque eu particularmente, eu tenho uma certa admiração pelo sertão, né? Por conta de toda a sua resiliência popular. Isso é fato. E na Escola Baiana de Medicina também igual período. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? A Escola de Medicina, ela tem como reitora uma médica psiquiatra. E o tempo todo, a Baiana em si, ela foi estruturada em cima de todo esse papel, né? De acompanhar o funcionário, né, o técnico, acompanhar o aluno e acompanhar o professor em conjunto. E o tempo todo a Baiana traz dentro anualmente e semestralmente, traz dentro do seu conjunto assuntos que envolvem saúde mental. E isso o tempo todo é discutido para a gente refletir sobre que caminho a gente está seguindo. E a gente aprende com isso, né? Escutar, né? A gente hoje tem muita mania mais de falar do que escutar. A gente está precisando fazer o processo contrário. Porque todo mundo hoje fala muito, todo mundo hoje, né? Às vezes sem fundamento, né? Sem base, né? Eu posso até não ter alguns fundamentos aqui, mas as bases estão aí citadas, eu acho que esse é o lado. Mas existe esse comando e essa preocupação institucional. É o que a gente precisa implantar e ter dentro dos nossos sistemas também, para que a gente proteja, para que a gente se autoproteja, né? Se autoproteja. O aluno protege o professor o aluno, o professor o técnico o aluno, o aluno técnico, e essa convivência ela se torne mais saudável possível, porque todo mundo sai ganhando, né? Como pessoa, individualmente e socialmente. Aí, o que faremos em relação a isso? Arrumar respostas para esse tipo de indagação talvez não é de minha competência. Eu posso citar o exemplo que eu tenho da minha vivência dentro desse contexto. E aí eu volto, antes de fazer essa leitura desses itens, ao porquê de que, no momento que a gente começou esse bate-papo, eu trouxe a música.
Esse livro, ele tem por volta de 450 páginas, e aí, nesse tempo recorde, né, Carlos, depois que você fez o convite, eu li quase essas 500 páginas, pedacinho por pedacinho, e durante todo o texto, durante todo o livro e todos os capítulos, se chamou a atenção de uma coisa chamada de arte. A arte, né, como uma base de lidar com esse tipo de contexto que a gente está vivenciando agora. Dizem que os povos que trabalham as artes, que é algo que está, né, faz parte dos humanos, se a gente mexer, se a gente futucar dentro de cada um de nós, a gente vai encontrar um caminho de alguma coisa que envolva a arte, isso eu não tenho dúvidas. Serve hoje muito como, já servia e hoje mais ainda serve como válvula de escape de todo esse processo. Então, o que é que a gente precisa ter? A resiliência, né? E isso às vezes é inerente de cada indivíduo. Claro que isso envolve tanta coisa, poxa, envolve questões sociais. Pô, eu fico pensando, meu Deus do céu, o desemprego agora, o que é que passa na cabeça de uma pessoa quando ele não tem um dinheiro que possa comprar alimento para sua família? Eu não consigo compreender, não consigo imaginar isso assim, por conta desse procedimento. Aí, claro, cada um tem suas particularidades, mas de fato é preciso que exista essa capacidade de dar a volta por cima, porque senão aí joga-se a toalha no chão e vai a nocaute. E aí o que esse livro traz muito é que tem que se trazer à tona de volta a humanização, que é algo fundamental para a sobrevivência de uma sociedade. Essas estratégias, né, inclusive tem que partir dos docentes, as discussões, a gente precisa enriquecer isso, Carlos. Depois que você lançou isso aí como tema, me abriu um mundo de coisas, viu? Dentro da nossa universidade, que é exatamente essa questão da hierarquia de motivos. A gente precisa ampliar essas discussões, né? E trazer essas apropriações culturais, que são mais humanizadoras. A gente tem que ter consciência, e aí consciência também, a psicologia trabalha, tem um capítulo no livro só sobre consciência, que eu preciso ler, acho que talvez mais umas 10 vezes, para entender, dentro do âmbito da psicologia, o que isso tem de essência. Mas o fato é que a gente tem que ter consciência do que está acontecendo ao nosso redor. Ou para a gente se envolver, ou como alguns fazem, se desligam. Tem gente que, por exemplo, não usa mais o WhatsApp. Já tirou metade da sobrecarga de trabalho. Não, no WhatsApp não dou a ninguém. Se quiser me encontrar, é assim. Então eu só vou acessar na hora que eu quiser. E tem gente que está fazendo isso. Tem gente que, por exemplo, se desliga das pós-graduações. Tem gente que está saindo da pós-graduação, porque pós-graduação é um desafio, e tem gente que não quer mais enfrentar o desafio da pós-graduação. Eu não quero mais, né? Vou tirar uma sobrecarga de trabalho, eu vou ficar feito um maluco querendo produzir trabalho o tempo todo de qualis tal, para que a CAPES dê um ponto, e isso vira uma loucura. E as pessoas não estão conseguindo suportar isso. Você tem que elaborar essas estratégias para minimizar esses impactos. Então, isso é uma discussão importante no meio ambiente que você está envolvido, se é na sua escola, se é na sua faculdade, se é no seu grupo de pesquisa. Trazer à tona esse tema de forma muito semanal, quem sabe, é importantíssimo, tá? Porque a gente vai avaliar entre os pares até que ponto a gente está adoecendo ou não. E eu tenho colegas particulares que estão adoecendo, tá? Eu conheço vários ao meu redor. Essa questão da organização coletiva é importante, porque em cima disso é fundamental, que foi o que eu disse para vocês, né? O nosso redor, né? Ele precisa se unir para, de alguma forma, discutir essa temática de forma muito rica e trazer à tona sempre essa discussão, porque com as experiências dos outros a gente aprende, tá?
Então, esse é um dos lados que essa publicação, esse livro, ele elenca, não traz uma receita de bolo, né? Um protocolo, não existe um protocolo para isso, porque se respeita as individualidades de cada um, fisiológicas, sociais, né? Mentais, mas, de fato, a gente precisa aprender com as pessoas certos caminhos, né, que fazem com que a gente consiga avançar e não adoentar. Então, a arte, com a psicologia, com a questão educacional, e aí vem Walter Hugo, mãe, né? Está citado nesse livro. Havemos de dezembrar, dizia eu, faltava pouco para o fim do ano, que é exatamente esse momento que a gente está aqui agora, né? E as casas já estão enfeitadas de elementos natalinos. E ele dizia, era o meu pai, nos tempos de maior conversa, que eu pedia. Depois de cada dificuldade, esperava que dezembrássemos todos, que era prometer que chegaríamos vivos e salvos ao fim do ano. Entrando em janeiro, começados de novo, essa invenção de Réveillon, e a gente, só a mudança de um 31 para um dia 1º, mas que renova a esperança, isso dentro do contexto imaginário, a gente consegue perceber, né, a possibilidade de possíveis novos objetivos e mudanças. Isso ajuda a gente a resistir, né? E é urgente viver encantado, porque o encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Isso, o pessoal da Aduneb está fazendo aquelas lives musicais, né? E uma dessas teve um colega da gente que é médico psiquiatra, e a palavra que ele usou naquele momento foi encantamento. E o encanto é importante nesse processo. Tá? Então, para finalizar, acho que esse aqui é o último da gente, a questão da educação democrática, né? Os professores, eles não devem se deixar aprisionar pela falsa escolha entre doutrinação e neutralidade. Ao trabalharem para que as crianças e os jovens se apropriem da ciência, da arte e da filosofia, em suas formas mais ricas e desenvolvidas, os professores mostrarão aos seus alunos que reconhecer o mundo é parte de algo maior que o processo de transformação permanente do mundo e de nós mesmos. Então, essas palavras filosóficas, né? Elas precisam ser entendidas para que a gente saiba o caminho que a gente vai seguir, né? E no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Essa é um elemento, né? E por fim, deixa eu fazer só mais uma música para vocês, para a gente abrir aqui um diálogo, tá? Nesse processo. Essa se chama, essa foi feita, né? Foi elaborada por mim, que gosto de música desde a minha adolescência, e nessa pandemia eu aproveitei para fazer para partir, né, para esse processo, que é são poemas de Mário Quintana, e que certamente vocês conhecem também. Deixa eu tocar ela para vocês, para a gente começar com música. A arte eu estou usando como algo que está, por outro lado, né, dividindo com o trabalho, que eu tenho um enorme prazer de fazer, né? Inclusive, são escolhas nossas. Participar da pós-graduação de Ecologia Humana, para mim, é uma via de mão dupla, porque eu estou aprendendo muito com a Ecologia Humana e vice-versa. Então, a gente precisa trilhar nossos objetivos, que são importantes para a gente também, e assim o tempo vai passando, né? E passo a passo, passando eu passo, como dizia Jorge Amado. E essa aqui se chama Quintana, O Passarinho e o Vento. Vamos lá.
passarão, eu passarinho, eu passarinho, eles passarão, todos que aí estão, atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho, eu passarinho, eles passarão para aqueles que atravancam meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. Vale a pena viver, nem que seja pra dizer que não vale a pena. São os passos que fazem o caminho. Eu não tenho paredes, só tenho horizontes. Eles passarão, eu passarinho, eu passarinho, eles passarão. Vento, pastor das nuvens, como a luz de cada dia. Quando se vê já são 6 horas, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é Natal. Plantar com emoção este verso no coração, para aqueles que atrapalham meu caminho. Eles passarão, eu passarinho, eles, eu, vento, eles, passarinho, livre para voar. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Arthur. Eu sou bem assim, ó, eu passarinho. O tempo todo. Ô, meu querido. Meus alunos costumam dizer assim, você é hiperativo. Eu digo, posso até ser, mas não sou ansioso. Então, eu passarinho. Tranquilo. Não, andorinho. Então, muita coisa para a gente conversar aí, né? Você Pois traz é. aqui tão importante. Não sei nem por onde começar a comentar, né? Mas eu acho assim, que o nosso sistema educacional ele falha muito com as pessoas porque não cuida das pessoas, né? Então, a gente tem uma disciplina de filosofia que vai trabalhar a filosofia da ciência, mas não trabalha o autoconhecimento. Então, as pessoas não se conhecem muito bem, né? E aí acabam que fazem escolhas complexas e equivocadas. E isso, dentro da academia, é muito complicado. Exatamente. Porque a academia é muito dura, né? O sistema ainda é muito duro. Na pós-graduação, eu nem falo, que a gente está quebrando isso. Eu acho que na ecologia humana, a gente quebra isso todos os dias. E assim, você falando na ecologia humana, assim, eu já participei de pós-graduação que entra mais na área técnica de pesquisa em biológicas, que você tem que encontrar a proteína lá da ponta do flagelo do protozoário. E aí você entra num âmbito, às vezes, que quantas vezes eu acompanhei, né? Eu conheço essa turma aí bastante, orientadores brigando com orientandos no meio do caminho de um trabalho e aquilo virando inimizade, exatamente porque essa convivência ela não foi trabalhada, né? Exatamente. Então, eu acho que falta isso. E se a gente começasse na graduação, né, talvez melhorasse as nossas escolhas
até mesmo na pós, né? Nossas escolhas de vida, porque nós precisamos ter vida. A gente está dentro de uma pós, nessa lógica produtivista da CAPES, né? Um monte de exigência em cima da gente, exigências para a gente manter o programa funcionando, né? De forma adequada, mas a gente precisa ter nossos momentos, a gente precisa ter nossa vida, a gente tem que passar em ar, né? E as pessoas precisam trabalhar isso em si. Que fique claro, né? Assim, deixa eu dizer uma coisa. A gente, como professor na pós-graduação, a gente não ganha nada mais para ser professor de pós-graduação, né? Dentro do contexto financeiro. E eu não estou dizendo que a gente precisa ganhar, não. A história é outra, né? Mas o contrário, às vezes as pessoas fazem. Se desliga para ter menos trabalho. Porque o salário vai ser o mesmo, a questão vai ser a mesma. Então, na realidade, você tem que saber exatamente ver esse lado que você acabou de levantar aí, né? A Patrícia colocou aqui, se for para causar adoecimento, deixa de ser ecologia. Nem sempre, porque os sistemas naturais também adoecem. Então, eu tenho ouvido muita coisa dos nossos alunos, dos orientandos, e eu tenho percebido muito assim que a maturidade, né, foi comprometida justamente por não ter esse apoio na graduação, essa orientação, esse autoconhecimento, essa busca incessante. Eu me lembro que quando eu terminei a graduação, da graduação para o mestrado, eu fiquei 12 anos sem estudar. Porque eu dizia assim, eu só vou fazer aquilo que eu quero. E eu quero a zoologia. Enquanto eu não tiver a zoologia, eu não faço. E isso eu já estava na UNEB, e a UNEB cobrava. Eu dizia, mas eu não faço, só faço o que eu quero. Porque eu não vivia dentro de um sistema que não tivesse nada a ver comigo, que não fosse da minha área de trabalho. Nunca me vi. E aí, do mestrado para o doutorado, foram mais 6 anos, exatamente por causa disso. O povo fica bravo. Você não vai fazer o doutorado? Não tem nada que eu goste. Não tem nada que eu me identifique. Não faço. Isso é uma atitude muito, muito madura, viu? E aí, quando a Rural do Pernambuco cria o curso de etnobiologia, eu fui a primeira turma, né? Porque quando eu vi o curso, eu digo, é isso que eu quero. É isso que eu quero ser. Né? Então, assim, eu acho que fui aprendendo isso na minha trajetória acadêmica, observando, né, os colegas adoecendo, observando, né, as escolhas. Eu digo, eu não quero isso para mim, então eu só faço aqui. Não adianta a UNEB me cobrar, mas eu só vou fazer aquilo que eu quero fazer. E hoje eu vejo isso também nos nossos alunos. Né? Um dia desses eu ouvi assim, um aluno dizer assim, o curso não está atendendo minhas expectativas. Olha quão complexo é isso. Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o curso é construído por uma equipe. Né? Uma equipe de docentes que partilham das mesmas ideias, sonhos, expectativas, né? Vontades. Então, o curso surge para atender as expectativas dessa equipe. Todo curso é assim. Né? Seja na graduação, seja na pós. E aí você está atendendo as expectativas de um grupo que pensou, que construiu. E se você se afiniza com essas ideias, legal, maravilha. Se não é de tua área, se você não se afiniza com isso, isso é extremamente complicado, porque já é um passo para você adoecer. Não, porque decepções a gente vai ter o tempo todo na vida, decepções são comuns, ainda mais nesses ambientes, né? Mas a gente precisa aprender, aí esse é o lado também importante. Nas decepções a gente aprende, né? A gente precisa saber enxergar e ter nas pessoas aquilo que ela pode nos oferecer. Pode ser bom ou ruim, e das duas formas a gente tentar filtrar e pronto, e seguir caminho em frente. Eu sempre também tenho muita... Essa resiliência, ela é extremamente necessária
para a gente que tá, né, que se propôs a entrar nesse jogo, que muitas vezes se torna um jogo maluco, né? E a gente tem que se blindar, se proteger dentro do tema. Né? Sem dúvida. Então, e aí os cursos têm que... a academia vai falhando nesse momento, porque os professores têm que se propor também a ter essa conversa, esse diálogo com seus alunos, né? O curso tem que pensar momentos em que ofereça esse diálogo, essa orientação. Por exemplo, choque de realidade, né? Assim, na Baiana, eles fazem uma coisa chamada de fórum pedagógico. Todo ano tem um fórum pedagógico. Prepara-se tudo para o fórum pedagógico, que é exatamente... Esse ano o tema foi negacionismo, né? Uhum. Que eu chamo de negacionaviralização, porque você tá... o negacionismo está sendo viralizado, porque o negacionismo ele tá permeando entre as pessoas, e as pessoas levando isso como algo de verdade, né? Então, sempre tem essas discussões. É bom que você trouxe isso aí, porque, na realidade, isso é algo que precisa ser dialogado. Dialogado. Né? É verdade. E aí os grupos de pesquisa estão para isso. Por isso que eles precisam estar atuando. Né? Então, para a gente ter esses espaços de discussão. Mas vocês viram aí, né? O quão ainda é um pouco... em números, né? Frágil essas discussões nessa questão da saúde mental, né, docente, pelo número de publicações que você viu ali. Então, é um campo para se tentar entender melhor esse contexto, né? Porque a gente precisa ver essas experiências para que a gente tome isso como exemplos também, né? Então, assim, é uma carga de trabalho muito alta que a gente precisa impor limites, né? E aí, limites pessoais. Tem que ser limites. Olha, meu limite é de 8 às 12, de 14 às 17. Depois disso, não vai ter que aguardar para outro dia. Né? Vai ter que aguardar. Quando eu estou ansioso, eu vejo a mensagem, mas eu digo, vai ficar para amanhã. Né? Amanhã eu trato disso, amanhã eu cuido disso. Mas sempre o outro que está esperando tem essa mesma percepção. Né? Então, ele está extremamente ansioso pela resposta. Né? E aí, muitas vezes, eu paro e digo, não, deixa eu responder a criatura, porque eu sei que deve estar lá, enlouquecida. Né? Mas é preciso também que a gente se policie, porque são muitas atividades. E essa vida em pandemia, a gente está trabalhando dentro de casa. Né? Sim, o virtual, né? O virtual a gente tem que reinventar, né? Eu estava aqui assistindo, carreguei o notebook ali para de serviço e fui tirar a roupa da máquina e estender. E fiquei ouvindo, porque dia de hoje eu não tenho doméstica. Né? Moodle, Ava, StreamYard, Google Meet, Teams, Zoom, reunião, o tempo todo, e é aluno, uma bola de neve. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Agora nós estamos tendo a reunião lá, né, com os professores e nós estamos aqui. Então, é tudo aqui agora ao mesmo tempo. Exatamente. Não tem nem como acompanhar, né? Não tem como acompanhar. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso em nós? Né? Então, a gente realmente precisa parar para pensar, né? Para se autoconhecer, para avaliar seus limites, suas prioridades, né? O que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, né? Me dedicar um tempo a isso e saber separar esses tempos, são importantes. Assim, eu precisaria estudar mais para entender esse processo dentro da etnobiologia, né? Mas na ecologia humana, pode, quem sabe, esse ser um tema transversal, anual, que a gente possa trazer dentro da pós-graduação da gente, né? Tanto pós-graduando como docente e discente, essa relação. E o que isso tem a ver, né, com esse contexto? Eu acho que... porque a gente está falando do ser humano, né? E o ser humano...
a gente precisa, né, para a nossa saúde mental, a gente precisa do meio ambiente, então são situações importantíssimas. Quem sabe a gente, depois dessa, a gente traz esse tema para ser transversal, pelo menos nos arredores nossos, né? Que Sim. não tenha. Dizem que uma andorinha só pode fazer verão, Disciplina a partir disso. Que hein? tal propor uma disciplina com essa temática? Pois é, eu acho, né? E aí a ecologia humana nos proporciona isso, Uma porque a boa. ecologia humana é ecologia, né? Ecologia mesmo. Mas é a ecologia aplicada ao homem. E a gente às vezes esquece que o homem está submetido às mesmas leis naturais que os outros seres vivos estão, né? A nossa própria sociedade é regulada por essas leis naturais. Você falou de um monte de coisa aí, de competição, né? De comensalismo, que tem muito, né? Então, um monte mais de cooperação que também existe. Então, essas leis ecológicas Esse, que faz. esse mundo digital agora chegou para ficar. Inclusive, a gente está vendo já discussões nas instituições de ensino para que se torne híbrido o ensino. Então, a gente vai continuar parte digital. No meu entendimento, o digital afasta a gente do ecológico ambiental. Totalmente. Você cria um outro ambiente. Um Você cria ambiente um outro ambiente, né? Um ambiente onde tem um indivíduo, um canto, um ventilador, uma coisa assim. Você está aqui, você vai vivendo. E você não consegue perceber o mundo que está aqui fora. E as pessoas que estão crescendo agora dentro dessa vivência estão mais afastadas ainda da natureza. Coisas que a gente não tem, porque a gente teve um outro momento, né, de vivência, dentro, inclusive, da área que a gente trabalha. Mas o afastamento, está existindo o meio digital está afastando o ser humano do ambiente natural. Sim, exatamente. Nós estamos criando uma cápsula e vivendo dentro dessa cápsula, né? Muitas pessoas adoram essa cápsula. Adoram. Eu tenho filhos, né? 13 anos e 10 anos. Por ele fica aqui tranquilo aí, ó. Tá no computador, fica ali com os coleguinhas, faz um joguinho, faz uma aula e pronto. Tá ótimo. É. A gente que pensa que tem essa necessidade, tal, que arranca da cadeira, não, bora aqui agora dar um banho no cachorro, vai tomar um banho de mangueira, vai fazer uma coisa, mas vai resmungando, viu? Isso vai gerando um isolamento, né, dos indivíduos e, no futuro, vai levando ao adoecimento. Vai, exatamente. Porque a gente tem a necessidade das relações humanas. Claro. Né? O ser humano, como os outros animais sociais, precisam estar em sociedade. Né? Isso é uma necessidade básica do ser vivo. Então, às vezes, assim, eu bato muito nessa tecla que ficam falando a ecologia enquanto campo do conhecimento, a ecologia humana. A ecologia humana, enquanto campo do conhecimento, ela é ecologia. Né? Então, a gente não pode ficar separando a ecologia humana da ecologia, né? Porque senão vai ficar uma situação insustentável de percepção do homem enquanto ser. Inclusive, o setor de informática, né, essa parte que envolve ambientes virtuais, está chamando também esses ambientes de ecossistemas virtuais, ecologia virtual. E como é a qualidade desse ecossistema virtual? Então, né? A gente precisa cantar uma musiquinha, brincar, sorrir nesses ambientes, né? Interagir com o outro. Mas aí você entra numa sala que está todo mundo com câmera fechada, ninguém se vê, extremamente complicado. Nem fale nisso, viu? Eu estava dando aula hoje de manhã, eu comecei 7h30, né? E terminei 10 para a gente se encontrar aqui. A gente tem umas 30 pessoas, só 2 mostraram. Tinha horas que eu. Alô, tem alguém aí? Porque às vezes a internet cai e a gente nem percebe porque você não tem nenhum feedback de lá. Eu não sei, eu não consigo. Assim, é um ecossistema complexo. É um exercício, viu, cara? É um
Não existe, né? Então é isso. Quem tem alguma pergunta para o professor Arthur, que tiver, pode visitar aí no site. Hoje eu cheguei no guarda-roupa lá, eu vou pegar uma roupa para vestir, aí eu vi essa cheia de luz aqui. Eu digo, eu vou com essa. Para dar ideias. Quero ideia, iluminar nossos caminhos, né, cara? Exatamente. Então, Arthur, fica aí aberto para a sua mensagem final, que a gente está lá caminhando para o meio-dia. Todo mundo corre para o fogão para fazer o almoço. Você já deixou pronto, agora vai sair correndo. Sim, Carlos, viu? Que bom. Primeiro, eu agradecer o convite, né? Porque esse convite me fez dar uma investigação nesse conteúdo, né? Nessa temática. Então, aprendi. E nesse aprendizado surgiu ideias interessantes, até mesmo para a gente fazer alguns links aí com investigativos, né? Para a gente entender. E foi uma honra, viu? Obrigado aí pelo convite. Conte comigo aí. Espero ter sido satisfatório, né? A minha fala. Eu sou biólogo, né? De formação. A educação, eu aprendi com os colegas, eu não sou licenciado, né? Eu fiz bacharelado e eu tenho vivenciado, né? A gente aprende um pouco a cada dia. A ciência e arte, bom demais, hein? Música e ecologia, é bom, tudo a ver. Obrigado, viu, Carlos? Obrigado, meu querido. E a gente em breve presencialmente, com fé em Deus, para a gente matar a saudade e tomar aquela cerveja. Eita, olá! Tchau, querido. Grande abraço. Um abraço, viu? Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado a todos. E assim a gente vai encerrando, né? Por enquanto, o nosso encontro, né? Nossos encontros sobre a etnobiologia e a ecologia humana, mas o grupo de pesquisa em etnobiologia estará aqui, sempre disponível para trazer novas oportunidades, novas discussões, até mesmo que vocês proponham para a gente, né? Então, continuemos firmes na nossa caminhada, dando nosso tempo, né? Tendo nosso tempo de ser humano, né? De estar com os outros humanos, principalmente em casa, nesses momentos de pandemia, e nas nossas horas de trabalho, sem ansiedade, vamos levando nossas atividades no dia a dia, com muita tranquilidade, com muita paz. Saúde para todos, bom fim de semana, e nos vemos em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.